Pseudo-obsessão é a atuação do encarnado sobre o encarnado ou a obsessão recíproca. Todos nós conhecemos criaturas dominadoras, prepotentes e egoístas, que comandam toda uma família, obrigando todos a fazerem exclusivamente o que elas querem. Tão pertinaz e sucedendo a morte do déspota, tão pertinaz ao mesmo tempo descabida. Pode se tornar uma ação que, sucedendo a morte do déspota, todas as vítimas de sua convivência às vezes chegam a respirar aliviadas. No entanto, o processo obsessivo há de continuar, pois a perda do corpo físico não transforma o obsessor. Esse tipo de ação nefasta é mais comum entre encarnados, embora possa haver pseudo-obsessão entre desencarnados e encarnados. Trata-se de uma ação perturbadora em que o espírito agente não deseja deliberadamente prejudicar o ser visado. É consequência da ação egoísta de uma criatura que faz da outra o objeto dos seus cuidados e a deseja ardentemente para si próprio como propriedade sua. Exige que a outra obedeça cegamente às suas ordens, desejando protegê-la, guiá-la, e com tais coerções impede-a de se relacionar saudável e normalmente com seus semelhantes. Acreditamos que o fenômeno não deva ser considerado obsessão propriamente dita. O agente não tem intuito de prejudicar o paciente. Acontece que, embora os motivos possam ser até nobres, a atuação resulta prejudicial. Com o tempo poderá transformar-se em verdadeira obsessão. A pseudo-obsessão é muito comum entre pessoas de personalidade forte. Vamos dar um tempo aqui, vamos falar sobre isso, né? Isso a gente vê quase em todas as famílias, né? Você pode ver que é muito raro você ver uma família que, entre marido e mulher, todo mundo respeita uns aos outros, né? Não tem um que quer mandar, não tem um que é submisso, nada. É muito raro a gente ver isso. Tem, mas é raro. A maioria das vezes, ou um é dominador e o outro tem que se subjugar, né? Tem que ser esse subjugado. Sempre um é dominador, ou é a mulher que é dominadora, ou é o homem que é o dominador. Dificilmente você vê uma família completa o equilíbrio, que todo mundo se entende, né? Todo mundo opina, todo mundo se respeita, né? Isso é o sinal de família equilibrada. Porque na maioria dos seres humanos que vivem aqui na Terra, esses problemas existem. Parece um processo obsessivo. Enquanto é encarnado, nem é. Aí depois que desencarna, acaba virando. Então a gente vê muitas famílias assim, ou um domina totalmente e o outro tem que se submeter, porque senão não vive. E por que tem tantas separações hoje? Exatamente por conta disso, porque um é dominador e o outro também é, aí não dá certo, o outro não aceita ser dominado, aí acaba separando, né? Acaba virando incompatibilidade de gênios, né, que eles falam, né? Exatamente mais por conta disso. Não é por conta de outra coisa, não. O maior motivo de separações é esse que é o grande problema. Porque a personalidade forte da mulher e a personalidade forte do homem acaba ficando incompatível para que possa conviver. Alguém tem que ceder. Porque se alguém não ceder, ele não vai suportar aquela pressão e vai acabar chutando o balde e abandonando o casamento. Antigamente essas coisas sempre aconteceu, mas os casamentos duravam, né? Porque quem que era mais dominador? Geralmente eram os homens, né? Eram os mais dominadores. As mulheres tinham que sujeitar tudo aquilo, porque ela não tinha independência financeira, né? Então ela tinha que se subjugar, né? Deixar-se dominar para que pudesse conviver. E assim as famílias duravam, né? Hoje as famílias não duram exatamente por isso, porque hoje todo mundo é independente financeiramente. As mulheres têm seus empregos, na maioria das vezes ganham até mais do que o homem. Aí qualquer coisinha de dominância, aí não quer saber não. Aí vê sozinho, arruma outro. O homem mesma coisa, não aceita a mulher mandona, né? Então, por isso que os casamentos quase que não duram. Então isso, se deixar acontecer, acaba virando um processo obsessivo. Porque se um domina e o outro se aceita aquele domínio, se ele aceita sem problema, porque ele é tranquilo, ele é sereno, não dá muita bola, não tem problema. Mas tem muita gente que fica magoado com aquilo, né? Eu conheço muitos amigos meus
que eles ficam magoando, porque tem umas mulheres dominadoras e vivem a vida do jeito que vivem, e eles acabam sendo considerados o zero à esquerda. Aí quando passa para o outro lado, a pessoa que é dominadora continua dominando. A gente vê muito tratamento que a gente faz aí para famílias, pessoas que desencarnam na família, que era dominadora, que comandava a casa, e continua na casa, continua dominando, continua mandando, mesmo que ninguém está vendo, ninguém está ouvindo, mas continua ali, um processo, aí vira obsessão, né? Vira um processo obsessivo. Então, esse processo de obsessão é praticamente isso, né? Quando existe também uma troca de obsessão, um obsedia o outro obsedia o outro, quer dizer, é uma obsessão que não é uma obsessão, mas se torna quando desencarna, porque quando desencarna continua do mesmo jeito, não muda nada, porque quem tem essa conduta, quem tem essa maneira de agir, ele desconhece totalmente o lado espiritual. Quando passa para o outro lado, ele vai continuar mandando a mesma coisa, porque não sai dentro de casa, né? Continua no mesmo processo que vivia quando encarnado. A gente vê acontecer com muita gente isso aí. E isso não pode não ser assim uma intenção de prejudicar. É a própria natureza da pessoa, né? A pessoa não tem a intenção de atrapalhar a vida de ninguém, nem de prejudicar ninguém, mas ela não consegue agir de outra forma, que ela tem a natureza de dominância mesmo, né? Isso aí é sinal de inferioridade de alma, né? Porque é espírito inferior que tem esse sentimento de dominância. Porque espírito superior, espírito que já tem uma certa evolução, não tem essas coisas não, ele respeita o outro, do jeito que ele é, não tem esse negócio de querer dominar o próximo não. Isso é sinal, característica de espírito inferior. Porque infelizmente o nosso planeta está cheio, né? De espíritos ainda inferior. Isso não significa espírito mau não, mas espírito inferior é assim, pouca evolução. Não faz com maldade, faz porque a natureza não respeita, né? Não respeita o livre-arbítrio, não respeita o próximo, né? Então esse é o grande problema da maioria da humanidade, por isso que os casamentos de hoje em dia quase que não duram. A pseudo-obsessão é muito comum em pessoas de personalidade forte, egoístas, dominadoras, que muitas vezes sujeitam a família à sua vontade tirânica. Ela aparece nas relações de casais, quando um dos cônjuges tenta exercer domínio absoluto sobre o outro. O caso clássico, por exemplo, é o do ciumento, que cerceia de tal modo a liberdade do ser amado, que cego a tudo termina por prejudicá-lo seriamente. Nesses casos, conforme a intensidade e continuidade do processo, pode-se instalar a obsessão simples, obsessão de encarnado sobre encarnado. Quando acontece o problema do ciúme exagerado, né, aí vira um processo de obsessão mesmo. Que aí o ciúme vira uma doença, quer dizer, a falta de segurança, e a pessoa, por conta daquele ciúme, acaba estragando a relação dos dois. Porque às vezes aquele ciúme não tem razão de ser, mas a pessoa que já é ciumenta, qualquer coisa é motivo para despertar a sua desconfiança, né? Aí vem o ciúme. Aí vira aqueles problemas. Eu já vi casos de ciúme terrível mesmo. Inclusive eu mesmo passei por isso. A mulher saía atrás de mim, ia nos bailes com a criança no colo, enchia o saco, né, quando eu estava tocando em Franca. Mas era uma perseguição terrível, né, um ciúme totalmente doentio. E já vi muita gente passar por isso também, nesse ciúme doentio. Isso aí estraga com qualquer casamento. Isso aí torna-se uma obsessão também, né? Isso aí atrapalha muitas relações entre casais por causa do ciúme exagerado, né? Às vezes o ciúme tem até uma motivação para ter ciúme, mas se tem motivo para ter ciúme, então já larga de uma vez, né? Não adianta ficar correndo atrás, querendo consertar as coisas, usando uma cena de ciúme que não tem como. Mas quando não tem necessidade, tem muita gente que tem ciúme e não tem razão para ter ciúme, simplesmente porque tem mesmo, pessoa ciumenta mesmo, natural. Isso atrapalha qualquer relação. O que dizer do filho mimado que chora, bate o pé, joga-se ao chão, até que consegue que o pai ou a mãe lhe dê o que quer, ou lhe senta a mão? Qualquer das duas reações faz com que o pequeno e inocente, entre aspas, né, vampiro, absorva as energias do oponente. O que pensar do chefe déspota no escritório e dos desaforos? Eu faço a comida, mas eu cuspo dentro.
E o que tal a mulher dengosa que consegue tudo o que quer? Quais são os limites prováveis? Tudo isso acontece, né? Com as crianças birrentas. Quando você não dá o que ela quer, ela não para de fazer o showzinho dela. Isso, e os pais de hoje, infelizmente, não conseguem corrigir eles. Eles deixam a criança chorar, dá tudo que ela quer, e a criança acaba virando um obsessor daquele tamanhozinho das famílias, porque ele descobre que basta ele fazer uma cena, todo mundo vai fazer tudo o que ele quer, e continua. Por isso que acaba se tornando uma criança que não tem uma educação, uma disciplina dentro de casa, e quando ele cresce lá fora, ele acha que o mundo vai fazer a mesma coisa, né? Vai atender as suas necessidades, assim como ele foi, né? Como foi na sua infância dentro de casa. É onde a gente vê que as pessoas, tudo mal sucedidas na vida, por conta disso, porque o mundo lá fora não age dessa forma. As pessoas têm que trabalhar, têm que lutar, têm que se impor, têm que construir seus méritos. Não é como dentro de casa, né? Que chora, a mãe dá tudo. Se o pai vem corrigir, a mãe briga com o pai, briga com o marido, né? Eu já vi muita mãe brigando com o pai por causa disso, porque ele quer corrigir e ela entra no meio e não aceita. Aí o que acontece? A criança vai entendendo que ele é super protegido, que ele pode tudo, né? Porque tem alguém que o defende. Mas depois que se torna adulto, quem que vai defender dos lugares? E se a mãe morreu, o pai morreu, quem que vai defender ele depois? Aí ele vai sofrer as consequências, porque não recebeu uma educação, não aprendeu a respeitar os outros, não aprendeu a trabalhar de maneira equilibrada para poder conquistar tudo que precisa. Aí vai sofrer as consequências, né? E depois de grande ele vai aprender na dor, vai aprender na dor, porque o mundo vai ensinar. Já começa na escola ele já é a criança dominadora, quer mandar em todo mundo, aí não aceita, os coleguinhas maior do que ele pregam a mão na orelha dele, né? É desse jeito mesmo. Na escola é que começa as verdadeiras educação, que não é em casa, né? Que não recebe em casa. Na escola já começa a ser educado pelos maiores, né? Porque crianças são verdadeiras, né? O que elas têm de fazer, elas fazem mesmo. Elas são autênticas e verdadeiras, sem fingimento. Então, se parece um birrento na escola, uma instantia conserta ele. Enquanto o relacionamento entre encarnados aparenta ter momentos de trégua enquanto dormem, o elemento dominador pode desprender-se do corpo e sugar as energias vitais do corpo físico do outro. Após o desencarne, o elemento dominador poderá continuar a proteger as suas relações. A agravante agora é que o assédio torna-se maior ainda, pois o desencarnado não necessita cuidar das obrigações básicas que tem como encarnado, tais como comer, dormir, trabalhar, etc. Então, depois que morre é que o problema se torna sério, né? Porque as pessoas que a vida inteira foi dominador dentro de casa, quando ele morre não muda, não, ele continua dominador do mesmo jeito. Porque as pessoas que têm uma conduta dessa não é espírito elevado. Então, quando ele passa para o outro lado, ele não tem noção da realidade, não, ele vai continuar dominando. Em vez de ele aceitar ir para um hospital para se tratar, para se equilibrar, ele recusa tudo para poder ficar dentro de casa, para mandar a família. E muitas vezes, às vezes ele quer ficar em casa para poder continuar chefiando a família, porque ele se sente na responsabilidade de continuar o seu trabalho, né? E na maioria das vezes ninguém vai ver nada, ninguém vai ouvir nada, ele vai virar um vampiro dentro de casa, porque ele vai ficar cada vez mais decadente, e ele vai precisar das energias dos encarnados, que são suas famílias. Ele vai acabar virando um obsessor, sugador de energia, mesmo sem a intenção. É o que acontece na maioria das vezes. Pessoas ficam dentro de casa depois que desencarnam, dando trabalho, porque a família, alguns nem percebem que o seu ente querido está ali no meio, que não tem muita sensibilidade para isso, e começa a sentir desconforto, alguma doença, algum problema, alguma coisa, e vai ver o que está acontecendo. É o finado que está lá dentro, sugando energia. E a pessoa que está sugando energia não sabe que está sugando energia. Ele não conhece, ele está ali usando, porque a troca de energia é uma coisa automática, então ele nem percebe que está atrapalhando os outros, nem percebe que está prejudicando a família. Então ele fica ali, porque a energia é boa, né? Não tem conhecimento de nada, recusa ir para o hospital, porque não quer distanciar da família. Isso acontece demais, a gente vê que constantemente a gente faz tratamento dessa natureza, para poder levar o elemento para o hospital, e alguns não querem de jeito nenhum. Eles não querem porque é acostumado a ser
ser dominador que não aceita, porque não, eu me viro por mim mesmo, eu não preciso, não quero esse hospital, não gosto de ir lá. Aí vai ficando cada vez pior, cada vez pior, cada vez pior. Até que ele percebe que não tem jeito, não tem recurso, tem que aceitar. Aí ele vai, contra a vontade, mas vai, porque vai entrando em decadência cada vez maior. Aí a gente consegue levar esse coitado para o hospital. E às vezes acontece o contrário. O coitado vai para o hospital, a família obsidia ele, arranca ele lá do leito do hospital, traz ele. Traz ele. A família não sabe que está fazendo isso. Não sabe porque é ignorante. E outra, por causa do apego exagerado. Apego exagerado e desconhecimento, a pessoa arranca, o coitado está lá no hospital, tranquilo, recebendo tratamento, não consegue ficar lá. Né? É uma força irresistível que o arrasta, não tem como ele conseguir evitar. E ele fica preso dentro de casa, em vez de ficar no hospital tratando, a família fica ali. Né? Aí fica complicado. Aí a gente tem que fazer a mesma coisa, a gente tem que fazer um desligamento para poder levar para o hospital e ele ficar. A gente então faz um bloqueio mental para que ele não escute mais. Às vezes eles pedem para a gente fazer isso, mas quando eles não pedem, a gente faz. Né? A gente faz, mas a gente pergunta primeiro se ele quer. Né? Se ele quer, a gente faz o bloqueio. Aí a família pode chorar, pode espernear, pode fazer o que for, que não escuta mesmo. Ele não escuta, ele fica lá se tratando até equilibrar. Mas se não fizer isso, coitado, a família chorou, né? Aí ele arrasta ele. Ele não consegue ficar. Aí não consegue curar, não consegue sarar. E a espiritualidade não pode fazer nada. Eles não impedem nada disso, porque é livre-arbítrio. Né? Um está arrastando e o outro está sendo arrastado, eles não podem impedir nada. Se eles quisessem pedir, eles impediam, mas não pode. Isso fica por nossa conta aqui, porque a gente pode evitar isso. No nosso plano a gente pode. Eles mesmos falam para a gente, vocês podem, nós não podemos. Por que eles não podem? Porque eles têm uma visão clara de tudo, então eles não podem intervir. Como a gente não enxerga nada, a gente pode intervir, porque a nossa intenção é que faz a diferença. Né? Então a gente pode intervir, para poder ajudar. O obsidiado poderá reagir às ações do obsessor, criando condições para a obsessão recíproca? Aí, isso não é uma pergunta, não, é uma afirmação. O obsidiado poderá reagir às ações do obsessor, criando condições para a obsessão recíproca. Quando a vítima tem condições mentais, esboça defesa ativa, procura agredir o agressor na mesma proporção em que é agredida. Estabelece-se assim círculo vicioso de imantação por ódio mútuo, difícil de ser anulado. Em menor ou maior intensidade, essas agressões recíprocas aparecem em quase todos os tipos de obsessão. São eventuais, sem característica de se tornarem perenes, surgindo conforme circunstâncias e fases existenciais, podendo ser concomitantes a determinados acontecimentos, apesar de apresentarem, às vezes, intensa imantação negativa. Esses processos de mútua influenciação constituem obsessão simples, tendo um único obsessor. Quando a obsessão recíproca acontece entre desencarnado e encarnado, é porque o encarnado tem personalidade muito forte, grande força mental e muita coragem, pois enfrenta o espírito em condições de igualdade. No estado de vigília, a pessoa viva normalmente não sabe o drama que está vivendo. É durante o sono e desdobrada que passa a ter condições de enfrentar e agredir o contendor. Em conclusão a esses tipos de relacionamentos interpessoais, aparenta-se que o ser humano deixou de absorver as energias cósmicas ou divinas por seu próprio erro, desligando-se do divino e busca desde então exercer o poder sobre o seu semelhante para assim vampirizar e absorver as suas energias vitais. De que maneira podemos nos religar e absorver as energias divinas depois de tantas vidas procedendo erroneamente? Talvez a resposta esteja no orai e vigiai, de maneira constante e persistente, sem descanso, sem tréguas, buscando o equilíbrio de ações, pensamentos e plena consciência de seus atos, pois talvez ainda o maior culpado deste errôneo proceder seja de quem se deixa dominar, vampirizar ou chantagear.
A gente vai ter sempre os dominadores, às vezes ao nosso redor, mas a gente deixa se quer. Você se faz de vítima, né? As pessoas se fazem de vítima, e às vezes nem é uma atitude de paciência, de humildade, de aceitação. Às vezes a pessoa se torna vítima, mas acaba construindo um sentimento negativo por conta de tudo aquilo. Então, é preferível que você não aceite de jeito nenhum do que você ficar criando um sentimento de mágoa que pode ser muito mais prejudicial do que você ficar se submetendo a uma pessoa que te subjuga, né? E você vai deixando aquilo se arrastar. Então, é melhor não. Às vezes o maior culpado é quem se deixa dominar, do que o outro que é dominador, porque já tem a natureza assim. E a natureza, a maioria dos seres humanos que se deixa dominar, ele não é uma pessoa benevolente, bondosa, que não incomoda com aquilo, igual Jesus, né? Jesus não incomodava com nada, mas nós não somos assim, né? A gente se ofende e a gente acaba emitindo uma energia negativa por conta da ofensa recebida. E a pessoa vai submetendo tudo aquilo e vai criando uma energia densa que o outro recebe também. Então, isso aí não é benéfico para ninguém, né? Então é preferível que separem. No caso, por exemplo, de obsessão, a troca, obsessão, né? Desencarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado. Tem muita gente que é encarnada que ele é obsidiado, né? O obsessor está ali em cima. Mas quando ele dorme, é o obsessor que vira obsidiado. E muitas vezes isso acontece, muitas. Eu já presenciei muitas vezes isso aí. Eu já presenciei pessoas que vêm passar pelo processo desobsessivo e o obsessor agradecer a gente e pedir socorro, porque ele não consegue se livrar da pessoa, que quando ela dorme, aí coitado do obsessor é o que fica o perseguido. Por que acontece isso? Porque o encarnado tem força mental, ele tem conhecimento de muita coisa, ele está encarnado ali no esquecimento, mas a hora que ele dorme, aí ele entra de posse de todo o seu conhecimento, aí ele vai perseguir o outro, que às vezes o seu obsessor tem muito menos força mental, muito menos conhecimento do que ele tem a condição de estar na invisibilidade, então ele obsidia, porque ele é perseguido. Então, enquanto o outro acordado, ele vai lá e persegue também. Só que a hora que o encarnado dorme, aí fica difícil demais, porque o obsessor vai sofrer na mão dele mesmo. Eu já vi acontecer isso. O espírito pedia socorro, porque ele não aguentava quando a pessoa dormia. A perseguição era muito forte. E a gente desobsidiava o obsessor. Mas muitas vezes esse que faz assim à noite, dorme sentado, faz divertido, ele não tem consciência disso não, né? Não. Faz, ele nem percebe, ele nem sabe. Ele não tem consciência, né? Mas ele inconscientemente ele sabe, porque a pessoa que tem força mental, ele não usa a força mental quando está encarnado, porque o corpo físico oferece uma resistência, ele não lembra do que ele é, mas já tem um sentimento, ele tem o sentimento. Então, a hora que ele dorme, aí ele entra em contato com a sua... Mas ele nem sabe o que aconteceu. Ele não sabe que ele obsidia de volta. Por isso que ele vai buscar recurso, porque ele é obsidiado o dia inteiro. Antigamente eu tinha muitos sonhos que eu brigando com as pessoas que eu nunca tinha visto, mas não sabia que eu tinha que brigar com elas. Isso acontece muito. A gente briga com muito espírito por aí. Quando a gente não entende, a gente briga muito com os espíritos por aí. Depois que a gente entende, ele larga a mão disso. Eu já briguei com tantos espíritos do outro lado. Especialmente de manhã. Especialmente de manhã. Nossa Senhora, não deixava eu vir para o corpo de jeito nenhum. Eu ficava muito bravo, eu brigava com eles todos. Não adiantava. O espírito não está nem aí. Pode brigar, pode ficar bravo. Aí que eles acham bom, né? Aí eu descobri a forma. A oração é a forma. Eu descobri a oração, acabou, nunca mais. Acabou. Foi uma vez só. Não precisou de fazer 2 orações. Uma vez só, sumiu, não ficou mais. Acabou, até hoje, nunca mais. Mas era terrível, eu não conseguia levantar de manhã de jeito nenhum. Ficava ali, ó, não conseguia acoplamento. Parece que a gente está dormindo, né? A gente fica acordado, mas você não mexe com nada do seu corpo, porque você não, o acoplamento não consolida. Oi? Eu tinha isso direto. Tinha? Eu queria mexer, não conseguia, pegar e levantar, não conseguia. Mas é uma coisa horrível. Então, quando a gente desdobra... Você não consegue voltar. Não consegue voltar para o corpo desse braço. Então, porque toda vez que a gente desdobra, mesmo, a vez alguém tem condição de desdobrar e ter consciência de desdobrar, né? Mas a maioria não tem.
Mas a hora que você vai voltar, na hora do acoplamento, aí a consciência vem. E às vezes acontece algum imprevisto que você não consegue aquele acoplamento, né? Tem que acoplar direitinho, né? É igual avião, tem que descer as rodinhas tudo no chão, né? Senão dá problema. Tem que acoplar direitinho. E esse acoplamento que não complementa, aí a gente não consegue acordar. Aí não consegue acordar, não consegue mexer com o corpo. Você está acordado, né? Você está acordado, porque é consciente. Você está acordado, não consegue mexer com o seu corpo. Isso aí, então, é difícil. Agora, tem situações que espíritos impedem você de voltar para o seu corpo. No meu caso, era o espírito que impedia, né? E eu sabia, porque eu convivia com eles, né? Na hora de acordar, aí eu ficava brigando com eles, toda manhã eu brigava com eles. Cansei de brigar, não adiantava. Aí um dia eu descobri que a oração funcionava. O sono vai melhor Eu forma. tinha medo de dormir e eu comecei aquilo de novo. Ai, que medo. Jesus, eu me comecei de novo. Pois Depois que a gente é. começa a orar e a gente escolhe um lugar melhor para ir também. É. Aí a gente passa por isso. É porque quando a gente está dormindo, a gente não escolhe para onde vai. A gente vai automaticamente para onde você gosta. Você não tem escolha. Às vezes você gosta de gandaiar, aí você vai dormir e fala assim, agora eu vou trabalhar com a equipe espiritual. Que nada, você vai para gandaia. Não tem controle não. Se a gente faz no plano espiritual aquilo que o espírito gosta, não é aquilo que a gente quer não. É impossível você dominar. Você tem uma personalidade quando você está acordadinho aqui, e do outro lado você querer ser Vigília até segura, né, Marcos? É. Mas a hora que E dorme... vigília você segura, porque às vezes... Não, eu não vou lá no bar não, eu no prostíbulo não. A hora que você dorme, na hora você tá... Já tá lá. Não controla não. Tinha um espírito, cara, que ele ficava sempre me perseguindo. Aí um dia, na apometria, a Érica pegou, fez um tratamento, ela pediu para a gente sintonizar aquele espírito que ficava buscando, ficava perturbando a gente. Aí no final da reunião, ele veio. Aí ele falou assim, eu estava te perseguindo, agora que você veio me buscar, você perde mim. Aí, mas só que a gente trabalhou um pouco, porque já estava quase terminando a reunião, então foi assim. Mas graças a Deus depois disso também não aconteceu mais nada, mas foi assim, foi bem complicado, porque como já estava terminando, então teve que fazer uma coisa assim bem rápida. É normal, às vezes nossos perseguidores perseguem a gente a vida inteira. E você não livra dele não. A gente quase não livra deles, tem situações, a gente não livra deles não. O seu próprio anjo guardião não permite que ele saia de perto de você. Então, porque aí, ó, ele falou que estava Qualquer brecha. Faz tempo que depois disso aí. Às vezes você vai desobsidiar alguém, alguns ficam, porque precisa daquilo. Você ficar livre, ele escamba. Pessoa, é igual o Pai João sempre fala para nós, no balaio do amor sempre fica um ferrãozinho. Por quê? Você não pode tirar tudo, a espiritualidade fala para nós direto assim, não pode tirar tudo, tem que deixar alguma coisa, senão desmotiva a criatura. Não, também tem que fazer coisa para a gente trabalhar, continuar, né? Porque senão... Mas senão você cruza os braços e não evolui. Então, vai pensar que você... Vai ter algum obstáculo, mas está mais leve. A gente não vai pensar que você vai consertar a vida dos outros 100%, tirar os obsessores, tudo, não tira não. Alguém sempre fica para trás, porque precisa. A pessoa precisa de alguém para cutucar ele, senão ele não vai. Tem gente que nem com o obsessor cutucando ele não vai, né? Aí você tira o remédio dele, porque o obsessor normalmente é remédio para o encarnado. Porque se não tiver alguém para espizinhar a vida dele, ele não caminha. Ele não procura Jesus, não procura Deus, não procura religião, não procura nada. Então, os obsessores, as pessoas costumam denegrir os obsessores, que é uma praga na humanidade. Eles são os maiores amigos que a gente tem, os obsessores. Porque se não tiver obsessor, você cruza os braços, você não evolui. E agradecer eles, É? porque Tem se que nós agradecer. estamos aqui, ó, É? é através deles. A humanidade evolui por causa Através disso, deles. né? Eles são praticamente remédio para os encarnados. E para ele também, estava sendo um remédio para ele também. Para eles também, mas por quê? Para eles também, porque eles acabam perseguindo e não resulta em nada, porque ele está vendo que o outro evolui, apesar da perseguição, e na maioria das vezes é por conta da perseguição que o outro está evoluindo. E outra coisa, também a gente está trazendo ele para cá também para ele aprender, né? Exatamente. Então ele está sendo arrastado para um ambiente onde que eles vão ouvir também.
está vindo com a gente aqui, está aprendendo. Então, a intenção de um é prejudicar e o outro, por conta de se livrar do problema, acaba auxiliando o obsessor, que vai chegar num ambiente saudável, ficar ouvindo o evangelho, ouvindo muita coisa, né? Ou ouvindo uma missa, ou ouvindo o pastor, não importa, onde for, né? Ele sabe arrastando para ir para um ambiente que ele vai ouvir alguma coisa que vai ajudar o obsessor também, porque mesmo que o obsessor não dá bola, entra no ouvido e sai no outro, mas fica no espírito dele, fica tudo ali, ó, gravadinho, uma hora que ele vai eclodir, uma hora que ele eclode, se não for breve, vai ser daqui a algum tempo, não importa, mas tudo que ele vai ouvir, por que o obsessor não gosta que o obsidiado venha para o centro? Porque ele vai ouvir coisa que ele não quer, porque que ele vai ouvir verdade que não gosta, ele vai ouvir evangelho que ele não gosta, ele quer ir para Gandaia, ele quer levar o seu obsidiado para as Gandaias, para o boteco, para outro lugar, porque é o ambiente que ele gosta de conviver. Mas Pode falar. Mas como existe uma lei cósmica, lei de eletromagnetismo, se o espírito aproximou de alguém com a intenção de prejudicar, ele é obrigado a ficar. Aí ele não consegue nem sair de perto mais. Só sai se fizer uma desobsessão, se conscientizar que ele vai sair. Mas caso contrário não, porque ele não quer que o seu obsidiado vai onde é que tem um culto de oração qualquer, mas ele não consegue se livrar. Ele vai contra a vontade, mas ele vai, é arrastado. É uma força que ele não consegue dominar, né? Então, isso é a lei. Muitas coisas, né, Hein? a gente está buscando, assim, sempre acontece uma coisinha ou outra para atrapalhar. Para atrapalhar. Pra sempre acontece. Porque é mais fácil para eles. Eles usam tudo quanto é recurso para que a pessoa, para impedir a pessoa de ir naquele ambiente que ele não quer ir, né? Então acontece o que? O carro quebra, chega visita, você dá uma dor de barriga numa hora, você fica doente com uma dor qualquer, algum compromisso acontece, se a pessoa tem família e tudo, alguém começa a brigar com você, tudo acontece para que você não vá naquele lugar. A gente tem que ser teimoso, perseverante. Para muita gente é fanatismo, não. Tem que ser teimosia mesmo. Não, eu vou, por que não? Aí a pessoa não vem, porque deu qualquer probleminha, não vem. Aí o obsessor fala, bom, deu certo, próxima vez eu vou fazer a mesma coisa. Aí vai sim, e assim vai. E a pessoa vai afastando. Quando a pessoa começa aquele processo, não dá certo, mas o obsessor muda a tática, usa outro recurso. Mas quando o obsidiado é daquelas pessoas teimosas que ela vai mesmo, pode estar doente que ela vai, pode ter alguém guiçar com ela que ela vai isso mesmo, o obsessor chega aqui e não se sente bem, ele não se sente no lugar que ele gostaria de estar, ele fica bravo. Eles falam para a gente que eu fiz de tudo para essa pessoa não vir, né? Mas ele vem contra a vontade. Aí o que acontece? Aí recebe o que é preciso receber, a instrução, orientação, aí ele acaba desviando o seu olhar para o outro lado, porque a gente vai levar uma orientação, um esclarecimento que não tem como, porque o espírito é um raciocínio bem claro, né? Não é igual o encarnado que mistura a cabeça com mil coisas, né? O espírito não, está ali, ó, completamente. A lucidez do espírito pode ser espírito inferior, é uma lucidez total, porque não tem uma matéria para poder embaralhar a sua mente, a sua visão clara. Então tudo que você fala para ele compreende com clareza. Não quer dizer que ele vai levar aquilo adiante, mas ele compreende. Se ele não levar adiante, o problema é dele. Na maioria das vezes ele leva tudo adiante, né? Ele consegue modificar e melhorar. Mas também depende do encarnado, porque de repente o encarnado traz ele de volta na força mental, aí fica aquele problema, né? Um atraindo o outro. Enxugando gelo, né? Enxugando gelo, porque o obsidiado, ele tem que fazer mudança também, porque se ele continuar do mesmo jeitinho, com a mesma missão mental, com as mesmas energias, com os mesmos sentimentos, ele atrai a mesma coisa, porque não mudou nada. O espírito obsessor esclareceu, ele se propôs a mudar, mas o seu obsidiado não mudou nada. Falou assim, não mudou nada, então eu vou lá perturbar ele de novo, e ele deixa, ele tem passe livre, né? Se ele faz assim com as mãos lá, não quero nem saber, o meu caminho agora é outro. Tem uma vantagem muito grande da Wagner, que é o espírito ali. Ele tem a vantagem de ser invisível. E outra coisa, a diferença dele é que a gente aqui tem distração, é trânsito, ele é só aquilo. Ele é só pegar o sebo, não, vou pegar ele, vou tirar ele do sério.
e fica ali. É. Não precisa fazer mais 24 nada. horas. Não precisa comer, não precisa dormir, não precisa. Ele não. Aí o espírito tem uma vantagem tremenda, né? Porque ele está vendo tudo, ele não precisa trabalhar, ele não precisa cumprir horário, né? Não precisa de nada. Aí, coitado, o obsidiado sofre mesmo, né? Mas por que existe essa vantagem, entre aspas, do espírito do lado de lá e o encarnado na desvantagem de cá? Porque no passado era o contrário. Então, cada um tem sua hora, cada um tem sua vez. Aí o espírito que fica desencarnado, pessoal, agora é minha vez, agora eu vou fazer com ele o mesmo que ele fez comigo. E isso vai. Aquele ciclo vicioso. Até não esclarecer, né? É, Largar, né? até alguém abandonar isso aí, sair do ciclo vicioso. Porque se sair todo mundo do ciclo vicioso, acabou o problema de todo mundo. Mas pelo menos um precisa sair, porque senão não acaba. E normalmente quem sai do ciclo vicioso mais é o espírito primeiro, porque quando ele é esclarecido numa casa como essa aqui, ele sai do ciclo vicioso muito mais rápido, porque ele tem uma visão, ele é esclarecido, então ele percebe que a desvantagem vai ser dele se ele continua. O encarnado continua do mesmo jeito, mas o que acontece? Aquele obsessor esclarece e não volta mais, mas o encarnado vai trazer outros, vai atrair outros. Às vezes não atraiu o mesmo obsessor, que o obsessor já mudou o rumo da sua história, não quer saber de. Pelo menos cuidou dele, a gente sabe o que. Mas outros que estão na frequência vêm. Por isso que não adianta nada, desobsessão, se não fizer reforma íntima, não conserta, não tem jeito, não muda. Você pode tirar o obsessor, aquele sai, mas os outros virão. É tomar banho e brincar no bar de novo, né? Hein? É tomar um banho, aí limpa. Limpa. Aí você vai e brinca no bar de novo. Brinca no barro de novo. É isso aí. Então, a gente chega aqui, você limpa mesmo, mas não suja não, hein? Não suja de novo não, porque vai vir os porquinhos, tudo lá. E é desse jeito na vida da gente. A gente tem que fazer as mudanças. Se a gente fizesse esse tipo de mudança com consciência e com profundidade, não precisava de centro não precisava de desobsessão, não precisava de nada. A gente mesmo se virava tudo sozinho, porque quando você faz as mudanças, você muda a sua frequência, você fica invisível para o obsessor, ele não te enxerga, porque o obsessor não enxerga nós, corpo físico, não enxerga a nossa frequência vibratória, enxerga o espírito. Onde é que você emite a frequência, você pode estar no corpo de homem, corpo de mulher, corpo de criança, não importa. Ele enxerga, é a sua frequência, não é o seu corpo. O que você é? Mudou a frequência, ele não te enxerga. Se você mudou a frequência porque você evoluiu, porque você fez reforma ainda, você mudou a frequência, ele perde você de vista e não te acha mais. É a única forma de fazer uma desobsessão para valer. Muda a frequência vibratória, acaba o problema, né? Porque caso contrário, continua mesmo. A pergunta continua sendo a mesma, 267, mas é um monte de itens aqui. É o 10 então, número 10. Então vamos lá. Os bons espíritos jamais ordenam, não se impõem, aconselham, e se não são escutados, se retiram. Os maus são imperiosos, dão ordens, querem ser obedecidos e permanecem mesmo assim. Todo espírito que se impõe traz sua origem. São exclusivos e absolutos em suas opiniões e pretendem ter só eles o privilégio da verdade. Exigem uma crença cega e não apelam à razão, porque sabem que a razão os desmascarariam. Seis são características de espíritos inferiores, que os espíritos, os bons espíritos, eles jamais chegam impondo as suas verdades, eles nunca impõem nada, eles respeitam, se você aceita ou não aceita, eles apenas cumprem a sua obrigação, falam o que for necessário, sem ter aquela obrigação de ficar convencendo alguém. Espíritos bons não convencem ninguém, eles simplesmente falam. Se você ouviu, compreendeu e aceitou, ótimo. Se você ouviu, não compreendeu, não tem problema, porque eles não se preocupam com isso, porque eles sabem que o que eles falou que é verdade, aquilo vai ficar no nosso espírito. Se a gente na hora a gente não aceita, não compreende, não tem problema. Um belo dia aquilo vai aflorar, porque tudo que entra no espírito do ser, tudo que entra no espírito pode passar milênios, está lá, não sai nunca mais, entra no arcabouço do corpo mental inferior e fica lá, uma hora vai eclodir. Se na hora que está ouvindo, você já
a se aceitar tudo aquilo, e você trabalhar pelos conselhos dos bons espíritos, ótimo, já está de bom tamanho, porque já está instantâneo, fez o efeito instantâneo. Mas muitos não estão nem aí, entra no ouvido, sai no outro, mas o espírito bom não incomoda com isso não. Você quer ouvir, ouve. Se vai falar, você vai falar. Quem quer ouvir, para aceitar aquilo naquele momento, ótimo. Se você não quiser aceitar naquele momento, não tem problema, a semente está plantada. É uma semeadora que a gente faz. Por isso que muita gente fala assim, não adianta ficar falando, porque a pessoa não dá bola, está nem aí, mas e daí? Você não dá bola, o corpo físico não dá bola, mas o espírito, uma hora, está tudo ali dentro. Eu dava aula de evangelização aqui, né? Porque eu dou aula nessa casa aqui desde 98, dou aula de evangelização, até antes um pouquinho, acho que 96, 97. E você já viu como é que é criança, né? Porque naquela época era muita criança, aqui é um monte, 20, 30 crianças, cada um bagunçando aqui, bagunçando ali, uns prestando atenção, a maioria nem está nem aí. E tinha uma parceira comigo que ela ficava nervosa, né? E ela tinha mediunidade, ela ficava nervosa, que os meninos prestam atenção, só que ela não falava nada, só mentalizava, só pensava, né? Aí os espíritos falavam na cabeça dela. Ela me falou uma vez, né? Pô, você está pensando que só tem esses meninos aqui? Quer dizer, ela estava chamando a atenção mentalmente das crianças que não estavam nem aí, né? Aí então, o espírito falou para ela, você está pensando que só tem eles aqui? O que acontece? Está lotadinho de criança prestando atenção, porque espírito, quando é trazido, ele vem para prestar atenção, ele não vem para ficar bagunçando, porque para ficar bagunçando ele fica lá nos seus redutos, mas quando o espírito é trazido, ele vem para ouvir, mesmo contra a vontade dele, ele tem que ouvir, às vezes ele não quer, mas é obrigado, ele tem que ouvir. Então lota, as crianças ficavam lotadinhas, às vezes tinha meia dúzia de crianças ali, em certa época, que no começo aqui era 40, 50, né? Depois foi diminuindo, e ficou meia dúzia por aí. Mas, e os espíritos? E a quantidade? E um monte de espírito. A gente é sempre testificado, né, pela espiritualidade, que a gente às vezes fala para 10, 12, 15 pessoas, né? Aí a espiritualidade fala, né, especialmente lá em Miramontes. Lá em Miramontes, vocês não conhecem, lá alguns até conhecem, né? Mas lá o centro assim, bem humildezinho, né? A frequência lá é pequena, vai umas 15 pessoas. Aí a gente fala, né? Mesma coisa, então pode ter 15 como ter 100. Não tá nem aí, né? Para mim basta ter um. Se tiver um, dois, mesma coisa. Não faz diferença nenhuma. Porque eu não estou falando para os encarnados, eu falo mais para desencarnado do que para encarnado. Eu sei que está fervendo. E lá no nosso centro, lá, vocês conhecem Miramonte, aquela igrejinha que tem lá na pracinha? Olha que o centro é 3 quarteirão de distância dali. Fica cheio de espírito até atrás da igreja, em volta do centro, lotadinho. Mas assim, são milhares de espíritos. E nós ali, uns 12, 15 pessoas. Os espíritos sempre falam pra gente, ó, tá cheinho aqui, até atrás da igreja tem espírito, tudo ouvindo, a maior altura, porque é tudo transmitido, né? É tudo como se fosse, é microfonado mesmo, né? Na espiritualidade não tem esse negócio de falar no grito que nem nós aqui não. Tem tecnologia que o que você fala é propagado mesmo, não só ali no ambiente, como muito fora dali, muito distante dali, é levado para as colônias, porque tem muito lugar que o espírito não pode vir, ele está lá nas colônias recebendo a recuperação dele, mas a palavra chega lá. É igual a transmissão de TV, né? Quando vai transmitir uma palestra aqui em rede nacional, mesma coisa, do mesmo jeito. Tipo de satélite. Hein? Satélite. Transmissão via satélite. E a tecnologia no plano espiritual Quer dizer, é muito. lógico, é muito maior, né? Mas a comparação com o lugar. A tecnologia no plano espiritual é muito além. mais Você vai se comparando assim, só para a gente entender. Para o nosso entendimento, é como se fosse uma transmissão via satélite global ou para um país. Então, é tudo transmitido e os espíritos escutam tudo, na maior altura, né? Às vezes a gente está conversando só no nosso tom de voz normal, mas lá quase que se ouve numa altura tremenda. Então, a gente não se preocupa com isso, se tem muita gente ou se tem pouca gente. Fala a mesma coisa, porque a espiritualidade não perde tempo, não. Tudo que você está falando que vai edificar, a espiritualidade sempre traz. Até uma conversa entre duas pessoas,
sempre está rodeado de espíritos. Se a conversa é banal, está sim de espíritos banais ali para escutar a conversa e participar também. Agora, se a conversa é edificante, aí a quantidade de espírito triplica, porque a espiritualidade traz tudo na hora, só para ouvir uma conversa edificante de 2 pessoas ou 3 pessoas. Acontece demais. Quantas vezes a gente está falando o evangelho aqui, ou fazendo uma palestra qualquer, e vem escolas inteiras de espírito trazido por Rito Balsanur, o extraterrestre, naves, frotas de naves, vem tudo para ouvir, para eles aprenderem. Não é que eles é inferior a nós, não. Para eles aprenderem, porque são tecnologias diferentes, são um esclarecimento diferenciado, para eles aprenderem. Porque todo mundo está aprendendo. Tudo que a gente está falando, que é para edificar um espírito, tudo é evolução para o universo inteiro. Então eles vêm, mais milhares, milhões de seres vêm para presenciar tudo aquilo, para levar as experiências deles para... Muitos já vieram aqui, extraterrestres, para aprender com o nosso trabalho de apometria aqui, para eles levar as técnicas para os planetas deles. Eles vêm, já falaram muitas vezes para a gente isso aí. Nas palestras que o senhor fala, depois da nossa reunião, os já vai vir falando, muitas das vezes. Então, eles falam. E tem uns que fica bravo ainda, que a gente fica falando demais, não sei o que lá, né? Tem uns que não gostam. Tem mas uns que os espião também, né? Então, tem os espiões. Que E tem muitos que a gente está falando aqui, eles estão odiando o que a gente está falando. Mas eles são obrigados a ficar, eles não têm como ir embora, não tem permissão para sair. Tem uns que ficam bravos, eles falam na minha cabeça aqui, falando para os outros aí, fala demais, não sei o que lá, isso aí é bobagem, besteirada. Eu falei, então tá, velho. A gente sabe que não é todo mundo que vai aceitar, mas pelo menos ouvir ele tem que ouvir. Ouvir ele é obrigado a ouvir. Porque senão não faz sentido a gente pregar um evangelho e só os espíritos que querem ouvir ficar aqui. Não tem evolução. Daí vai vir aqueles que precisam ouvir, não porque ele quer, não, porque ele precisa. Porque senão, como é que vai o esclarecimento chegar para quem não está querendo? O esclarecimento tem que chegar, porque ele tem que fazer escolha sabendo o que ele está escolhendo. Porque ele vai ouvir primeiro, porque ele tem consciência do que ele está escolhendo, porque ele não quer mesmo, não é porque ele era ignorante, não, é porque ele não quer. Porque alegar ignorância não tem como mais, a espiritualidade não permite que ninguém fique sem esclarecimento. Pode dar uns abismos, eles trazem qualquer um lá, eles trazem para ouvir. Tem vezes que enche de mago negro aqui para ficar ouvindo. Não é porque eles não têm conhecimento, não, é porque eles não têm conhecimento de evangelho. O conhecimento deles é outro. Eles são trazidos e ficam aqui ouvindo contra a vontade deles, eles têm que ficar. Eles não tem como eles fazer nada. Eles ficam de mãos atadas aqui, mas tem que ouvir. Porque eles precisam de ouvir, porque no dia da manhã eles alegaram que eu não sabia disso, por isso que eu continuei assim. Não, você continuou porque você quis. Você ouviu, você aprendeu. O esclarecimento para o planeta inteirinho, não vai ficar um ser que não saiba tudo que está acontecendo nesse momento. O evangelho é levado para cada um, porque ele vai mudar se ele quiser. Não porque ele não sabia. Se ele quiser, ele muda, porque ele sabe. Se ele não quiser, não muda, mas ele sabe. Então, é por isso que a transição planetária demora, porque tem que levar esclarecimento para o universo, para o planeta inteiro. Encarnados, desencarnados. Quantos desencarnados que tem no planeta que não vai numa casa espírita, não vai na igreja, não vai no evangélico, não vai no lugar nenhum, só fica nas suas casinhas, às vezes ele mora numa fazenda, não vai no lugar nenhum, mas a tecnologia chegou. A espiritualidade usa a tecnologia para poder levar a palavra edificante para onde a pessoa estiver. Todo mundo tem celular, todo mundo tem televisão, né? Tem smartphone, tem smart TV. Então, a palavra chega. Se a pessoa não quiser ouvir, porque ele não quer mesmo, mas a oportunidade ele tem, porque eles vão ouvir, até acidentalmente ele vai ouvir. Até por acidente ele vai ouvir. Mesmo que ele não está escolhendo, ele está escolhendo outras coisas que ele gosta, mas às vezes até por acidente ele vai acabar ouvindo uma frasezinha daqui, uma mensagenzinha dali, porque o esclarecimento tem que chegar para todo mundo, para ninguém ter desculpa de alegar ignorância. Porque quando chegar a hora de você fazer as suas escolhas, você faz porque você está escolhendo mesmo. Porque pode ser o pior trevoso. Ele é esclarecido para ele escolher com consciência. Você que sabe, você tem a liberdade para você escolher o que você quiser. Se você quiser ir embora, se você quiser continuar fazendo o que você faz,
suas maldades, não tem problema. Você pode continuar fazendo do mesmo jeito, você tem o seu direito. Só que aqui no planeta você não vai fazer mais, aqui não pode. Se você quiser continuar do jeito que você está, aí nós vamos te levar para o planeta assim, assim, assado. Aí alguns, né? Não quero não. Porque normalmente eles costumam mostrar o planeta que eles vão. Mostra. Aí você vai para esse planeta aí. Tudo na tela mental dele, né? Na hora. Não, mas não vou nem ver. Então, para ficar aqui tem que mudar, você que sabe. Não, eu vou mudar. Então tá. Não tem que admitir. Você falar que vai mudar porque ele quer mudar. Ele pode até não conseguir, mas ele tem que mudar, porque senão ele vai mesmo. Porque a espiritualidade não tem que ser mentir para o espírito, não. O que você sente, o que você fala é o que você sente. Você está vendo ali, você vai, eu vou mudar, e você por dentro, não, mudar é coisa nenhuma, né? Mas o espírito está vendo, então ele tem que querer. Porque se o espírito, mesmo intencionalmente, assim, eu falo que eu vou mudar e não mudo nada, não tem importância. Ele fala que vai mudar. Os espíritos sabem que ele não vai mudar nada, mas dá oportunidade para ele mesmo assim. Sabe que ele não vai mudar. Mas depois que você encarna, o esquecimento é diferente. Aí a espírito dá trabalho em cima do seu esquecimento para que a mudança aconteça. Mesmo que tenha intenção de não mudar. Tem muitos que encarnam com a intenção de não mudar. Encarna só para aproveitar a oportunidade, para ficar por aqui mais. Mas depois que ele encarna, o véu do esquecimento faz uma trajetória na vida dele, a espiritualidade vai encaminhando, quando pensar que não, ele está melhorando. Porque ele não lembra quem que ele é. Né? E às vezes até não vai conseguir cumprir com tudo aquilo, né? Mas ele melhora um pouquinho. Em vez de ir para aquele planeta que ele viu, ele vai para outro melhorzinho. Então acontece muito isso. E tem muito espírito que muda, mesmo sabendo que vai embora. Tem espírito que muda, mesmo sabendo que ele não tem chance mais. Sabe por que ele muda? Porque é mostrado duas alternativas para ele. Ó, você tem a oportunidade de mudar, mas mesmo que você muda, dificilmente você vai ficar por aqui, porque a sua dívida é muito grande. Não tem como você quitar essa dívida sua numa encarnação, mas vai melhorar muito a sua condição. Olha, se você não mudar de jeito nenhum, você vai para esse planeta aqui e mostra para ele. Mas se você quiser uma oportunidade, quiser mudar, melhorar e progredir, fazer todo o possível para se tornar melhor, aí mesmo que você não vai ficar por aqui, já sabe de antemão, você não vai ficar aqui, mas você vai para este outro planeta. Aí é muito melhor do que aquele anterior. Aí ele vai. E sabendo que ele não vai ficar por... Quantos espíritos trabalhadores aqui, ó, que trabalham com a gente, eles aceitam, eles conversam com a gente, eles falam assim, eu aceitei fazer minha mudança, mas mesmo assim eu sei que eu vou embora. Mas eu vou embora para um planeta melhor. Eles conversam com a gente, eles falam. E eles aceitam isso. Porque tudo é progresso. Mesmo assim é progresso. Estão progredindo. Eles não estão progredindo o suficiente para ficar num planeta de regeneração, mas estão indo para um planeta de prova e expiação que está como se fosse a Terra 500 anos atrás, 1000 anos atrás. E aí não vai para um planeta primitivo para ser comido por dinossauro, né? É muito melhor. Ele vai para um planeta mais adiantadinho um pouquinho. Então eles concordam, eles aceitam. Então por isso que os ensinamentos, o esclarecimento é trazido para todo mundo, porque a hora que ele fizer as escolhas, ele sabe o que ele está querendo. Não é imposto para ele não. Ele está escolhendo porque ele está vendo, porque está sendo esclarecido para ele fazer as escolhas. Aí não tem problema. Por isso que demora, essa transição demora, porque tem que esclarecer todo mundo, encarnados e desencarnados. O desencarnado não é tão difícil de levar esclarecimento, o problema é o encarnado. O encarnado é que é o problemático. A espiritualidade sempre fala que o progresso na evolução, no plano espiritual, é muito maior do que o progresso, a evolução no plano físico. Porque o encarnado não está nem aí com nada, só quer saber de zoeira, de churrascada, cervejada, mulherada e zoeira, não quer nada, né? Mas o plano espiritual, eles ouvem tudo, eles presenciam tudo, mesmo que eles estão fazendo as bagunças deles ali, mas eles são trazidos nos lugares para eles ouvirem. Depois eles voltam diferente, porque todo mundo que ouve as verdades, ele volta para o seu reduto diferente. Os bons espíritos não lisonjeiam, aprovam quando se faz o bem, mas sempre com reservas. Os maus dão elogios exagerados, estimulam o orgulho e a vaidade, pregando a humildade e procuram exaltar a importância pessoal daqueles a quem desejam captar. Os espíritos interiores, né, sabem dos defeitos morais do ser humano, então eles
elogiam de maneira exagerada para que as pessoas, né, se sentir melhor do que são. Os espíritos bons não tem isso, não. Os espíritos bons, eles só falam as verdades mesmo. Às vezes até faz a gente faz uma lisonja, né, uma pessoa, um ser assim, porque ele está no caminho certo. Mas quando eles percebem que aquilo não vai atrapalhar em nada, né? Quando ele percebe que aquela criatura, ele pode ouvir um elogio que não vai atrapalhar ele. Porque a maioria que ouve um elogio, a vaidade já vai lá em cima, né? Então o espírito não costuma elogiar. Ao espírito inferior, ele vai elogiar porque sabe que a vaidade daquela criatura vai subir lá em cima. Elogia ele, aí ele tem queda, né? O espírito bom não faz isso, não. Quando eles fazem, é porque eles têm certeza para quem eles estão falando. Pode ver que o espírito não falam para coletividade assim, elogios para um grupo. Não, eles falam para um, para outro. A gente capta, a gente guarda para a gente e ótimo, está ótimo, de bom tamanho, porque eles só falam para quem pode ouvir, porque não vai atrapalhar no processo de evolução da pessoa. Porque se atrapalhar, eles não falam. Agora os espíritos inferiores não, está nem aí, eles vão falando para todo mundo, é para atrapalhar mesmo. Eles sabem que vai dar problema, aí eles falam mesmo. Eles falam que a maioria tem um problema de vaidade mesmo, né? A gente é vaidoso mesmo. Se falar com a gente, você está iluminado, você está grande, aí você começa a ficar soberbo. Aí a soberba vem, aí você cai mesmo. Aí cai feio. Número 12. Os espíritos superiores estão acima das puerilidades da forma em todas as coisas. Só os espíritos vulgares podem dar importância a detalhes mesquinhos, incompatíveis com as ideias verdadeiramente elevadas. Toda prescrição meticulosa é um sinal certo de inferioridade e de fraude da parte de um espírito que toma um nome imponente. O espírito gosta de usar nomes imponentes, né, para poder se sentir superior. Às vezes ele usa um nome imponente para que os que estão ouvindo se sintam envaidecidos, né? E acaba comandando, dominando aquele pessoal. Espíritos superiores, mesmo que seja um espírito superior, eles nem falam nomes, eles não falam, muito raro eles falar quem eles são, mas às vezes eles falam para um, para outro. Mas quando tem uma palestra, por exemplo, às vezes vem um espírito aqui, fala através de Luiz, ele fala quem ele é. Tudo bem, porque é o momento disso. Por quê? Porque o grupo está receptivo a isso. É porque é uma palestra também. É lógico que tem gente que vai ficar meio com o pé atrás. Será que é mesmo? Será que não é? Mas agora é o momento das verdades. Então os espíritos não podem negar de chegar e se apresentar quem ele é de real. Então, agora, nesse momento, os espíritos, se vier um Bezerra de Menezes aqui, incorporar em alguém, talvez ele nem fala que é ele, mas o momento é para falar, é de falar a verdade. Porque se a pessoa não aceitar, ele está fazendo escolhas, não tem problema, ele está escolhendo. Então, é momento de dizer verdade. Então, os espíritos não estão escondendo mais. Mas, normalmente, espíritos superiores, eles não chegam e falam assim, eu sou fulano de tal. Para um grupo assim qualquer, não. Agora, quando é uma palestra no YouTube que está falando para uma humanidade, aí eles têm que falar quem que eles são. Porque quem quiser aceitar eles, pode. Quem não quiser, não tem problema. Ele está fazendo escolha pela incredulidade que estão demonstrando. Mas tem que falar quem que eles são, porque é as verdades. Então, agora é o momento de falar as verdades. Eles impõem para a gente falar a verdade. Não, sim, falar com o espírito fulano, o espírito ciclano, não. Falar a verdade é assim. Chegar, por exemplo, um grupo que não acredita em extraterrestre, se a gente tem conhecimento, você tem que falar. Vocês não acreditam? Azar é de quem não acredita. Apesar que eu não falo muito dessas coisas, não. Mas tem coisas que a gente precisa de ir aos pouquinhos e soltando e falando, porque são verdades que têm que ser ditas, né? Há muitos anos, sempre a espiritualidade sempre falou para mim, preciso falar as verdades, preciso falar as verdades. E eu nunca falava certas coisas, né? Só normal, assim, só normal, superficial. Mas chegou um momento que você tem que falar, porque a espiritualidade agora não tem, você tem que falar, porque você quer acreditar, acredita, quem não quer é problema de quem não quer. Você tem que falar. Às vezes eu mando alguma coisa para você, mas eu não ponho no grupo porque
Por causa disso mesmo, que a maioria não vai acreditar nisso. Pois é, tem isso, mas a gente tem que pôr no grupo, acreditou bem, não acreditou, amém. Problema de quem não acredita, né? Mas tem que pôr sim, não dá bola não. Aí você está fazendo a sua parte, né? É lógico que tem muita coisa que eu não ponho no grupo mesmo não, porque é coisas que estão muito além da compreensão do que nós até estamos estudando aqui. Tem muita coisa que é muito além da compreensão, mas isso é coisa que vai demorar muito, a gente devagarinho a gente vai chegando até aquele assunto ser trazido à tona. Porque eu, por exemplo, eu ouço muita palestra por aí que é muito além daquilo que nós pregamos aqui, que nós falamos aqui, coisa muito além. Mas a gente não fala, porque acho que não chegou o momento ainda. Mas vai chegar a hora que a gente vai ter que falar. São coisas que estão, e religião já está lá atrás, quilômetros para trás. Os espíritos estão lá na frente. E a gente está, eu estou absorvendo tudo isso aí, porque eu gosto sempre do novo. O novo vai chegando, eu vou absorvendo. Vou enchendo de conhecimento. Para chegar a hora, necessidade de falar, eu já tenho o que falar. Do mesmo jeito que tem outros planetas, assim, tem planetas prisões também, né? Que é para onde vai vir os espíritos que erraram demais. O planeta Terra deixou de ser prisão no ano passado. Até dezembro era planeta prisão. Até dia 11 de dezembro. Dali para cá, deixou de ser um planeta prisão. Já é um planeta que já é confederado. Sabia disso? Todos os planetas que é de regeneração para cima são planetas confederados. E os outros que são abaixo não são confederados. Quer dizer, é uma categoria. É uma hierarquia, tipo... É como se fosse uma política. Né? Você já assistiu, por exemplo, Guerra nas Estrelas? Não, né? Vocês eram... Alguns não tinham nem idade para isso, né? Então, Guerra nas Estrelas foi uma saga muito grande que tinha. Então tinha uma guerra entre os extraterrestres confederados, que eram os da luz, né? E o Império, que era o das trevas. Isto é uma realidade. Essa Guerra das Estrelas foi uma realidade espiritual que veio para cá. Tudo extraterrestre. Então, tudo extraterrestre. Mas no meio dos extraterrestres tinha humanos também. Então, foi uma saga desenvolvida que era um conteúdo totalmente espiritual. E a realidade da nossa galáxia, do nosso universo. Existem os planetas que são confederados e são os planetas que não são confederados. Aqueles que estão de prova e expiação para baixo, nenhum é confederado. Aí a maioria deles são planeta prisão, planeta primitivo. A Terra é um planeta prisão, era. Agora já deixou de ser um planeta prisão, porque desde dezembro do ano passado, ele já entrou em quinta dimensão de vibração. O planeta ia vibrar em quinta dimensão, então ele deixou de ser um planeta de prisão e já é um planeta confederado. Quer dizer, já é um espírito que a Confederação Galáxia da Luz já trouxe para o meio, quer dizer, é uma política, é um processo de política. E para nós, vamos supor que já não é mais prisão, seria o caso. Qual é o benefício nosso? Olha, nós estamos nos libertando agora. Já passou para a quinta dimensão? Por exemplo, nós estamos acabando de pagar a nossa pena, quer dizer, o que significa? Cumprindo os últimos momentos de pena que a gente ainda tem nesse planeta que é prisão. Mas a gente está liberando, a gente está recebendo as verdades que libertam, né? Jesus já deixou 2000 anos atrás, vocês conhecereis a verdade que ela vos libertará. Então nós estamos de posse de todas as verdades universais para que a gente se liberte. Libertar significa se pagar tudo que você deve com amor ou com a dor. Então, essa conscientização que nós estamos tendo, nós estamos quitando dívida, todo mundo já está sabendo. Antigamente ele não sabia que era devedor, sofria, não sabia por que sofria, agora não, agora a gente sabe. Não é planeta de regeneração? Hein? A gente está se tornando um planeta de regeneração. A partir do fim do ano para cá, o planeta já começou a vibrar em quinta dimensão, porque o planeta já vibra em quinta dimensão, já é um planeta que já entrou na fraternidade, na regeneração. A humanidade é gradativamente assim, por isso que as escolhas são feitas. Aquelas pessoas que estão modificando, mudando, melhorando sua frequência para a quinta dimensão, eles vão permanecer por aqui. Aqueles que não conseguirem, vão embora. Agora, aqueles que ficarão aqui, são espíritos que já não têm dívidas kármicas mais. Eles estão quitando tudo.
Alguns vão quitar até o último ceitil, Jesus falou, né? Não saio da prisão até que não pague o último ceitil. É isso, planeta da prisão. Então nós estamos aqui, mesmo que a gente não deve nada, a gente está numa prisão, mas a gente está como voluntário para trabalhar. Você não é um prisioneiro, mas a maioria é prisioneiro. Não sai daqui, enquanto não pagar até o último ceitil. Agora, se ele, no tempo previsto, ele não conseguiu pagar, então ele vai continuar para outro planeta prisão, para ele continuar pagando. Aqueles que estão conseguindo quitar tudo, fica aqui. Melhora a sua frequência, vibra em quinta dimensão, já entra na era da fraternidade, mesmo naquele processo ainda inicial, porque você nem está sabendo direitinho, mas você já tem mais amor, já tem mais respeito, já tem mais conhecimento. Né? Isso é gradual, é gradativo. Tem uns que já estão lá na frente, já progrediu bastante, estão lá na frente. Tem uns que estão começando agora, não tem importância, é desse jeito mesmo. Não tem de todo mundo junto, não. Por isso que é tudo misturado, está encarnando muito espírito superior aqui para poder ajudar os que estão para trás um pouquinho. Estão fazendo esforço, mas está difícil. Então, encarna os espíritos melhores para ir empurrando todo mundo, ensinando, passando informações, ajudando, dando demonstração como é que se comporta com fraternidade, para que os outros vejam, né, e sigam os exemplos. Né? Então é desse jeito. O planeta Terra já não é prisão mais, mas tem muita gente que já está prisioneiro aqui. Só vai sair daqui, se não pagar tudo, de uma prisão e vai para outra. Aquele se pagou tudo e fica aqui mesmo. Quer dizer, um planeta que já não é prisão mais, já está liberto, já não deve mais. Né? Agora, se ele contrair uma dívida, significa assim, cometer um delito, aí você vai para o planeta da prisão. É desse jeito. Porque quando a gente não deve nada, você não tem uma dívida, né, contra a justiça divina, é a mesma coisa aqui na Terra, né? Você não comete um delito, você não vai para a cadeia, né? Dependendo do tamanho do delito, você vai ficar preso muitos anos. Tem lugar que você vai ficar preso, às vezes, prisão perpétua, dependendo do tamanho do delito. É desse jeito. Nossos delitos cósmicos é a mesma coisa, né? Quando você não pagar tudo, você não se liberta. E se a gente estiver num planeta prisão e você pagou tudo, não deve nada, melhorou, aí você fica se você quiser. Se você quiser ficar, você fica. Aí você vai ficar não como prisioneiro, você vai ficar como voluntário, para trabalhar, para ajudar os outros, né? Igual Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes desencarnou e podia ir embora para o planeta fraterno na hora que ele quisesse. Ele preferiu não ir, preferiu ficar para ajudar todo mundo. Agora que está todo mundo entrando na fraternidade, agora ele aceitou, agora ele vai. Você vai encarnar no outro planeta, em regeneração. Em compensação, tem outros vindo para encarnar aqui, mas ele vai, ele aceitou agora. Mas quanto tempo vai, né? Já foi oferecido para ele, eu não quis, preferiu ficar aqui. Não, a regeneração, por exemplo, está só essa galáxia, não foi toda. É o universo inteiro, Landinho. Foi o universo inteiro. O universo inteiro está em transformação. Todos os planetas estão subindo degraus. Tem planeta de prova e expiação que não estão subindo para a regeneração ainda, mas eles estão melhorando, estão progredindo, porque tudo tem um ciclo, não terminou o ciclo. Mas tem muitos que são de prova e expiação que está passando para a regeneração. Tem muitos planetas primitivos que está passando para a prova e expiação. Tem muito planeta de regeneração que está passando para o planeta ditoso, está subindo. Todo mundo é o universo inteirinho, tudo está subindo, tudo está subindo. Então, à medida que está esse processo de evolução, nosso universo, que ele é dual, que tem sombra e luz, porque existe um universo que só tem luz. Nosso universo tem sombra e luz. Então, a luz está avançando no universo inteiro e a sombra diminuindo no universo inteiro. Vai chegar uma hora que a sombra não vai existir mais no nosso universo, vai ser só um universo de luz pura. Mas isso aí, ó, ainda vai. Milhões de anos. Há bilhões ou trilhões de anos. Mas o espírito não tem tempo para ir. Até lá a gente já entrou na angelitude, já está na hierarquia crística. Mas o processo é desse jeito. É cada vez o universo inteirinho está no processo. Só que o tempo cósmico é outro, né? O ciclo cósmico para entrar numa evolução como essa é muito demorada. Um planeta não, um planeta com alguns milhares de anos já muda de ciclo. Às vezes até alguns milhões de anos já muda de ciclo, mas um cosmo não. O universo demora muito, porque é muita coisa. Então, todo mundo está nesse processo. Nós estamos no final de um ciclo. A humanidade está também fazendo o seu ciclo. Está mudando também. Não é todo mundo não, porque a gente tem livre-arbítrio, né? O planeta
não tem o livre-arbítrio. Ele tem o tempo, o ciclo dele se fecha um e começa outro. O planeta vai. Os planetas, os sóis, as galáxias, tudo tem seu ciclo normal, que chegou na época certa, muda o ciclo. Agora, a humanidade que tem livre-arbítrio, então ele vai sendo levado daqui para ali, porque tem liberdade de escolher ou não escolher, progredir ou não progredir. Tem muita gente que avança porque ele faz as escolhas certas. Tem muita gente que não avança porque não está nem aí com nada, não tem problema. Ele é imortal, ele é eterno. Então, qualquer hora que a gente quiser subir, a gente sobe. Qualquer espírito vai subir na angelitude a hora que ele achar. A hora que ele achar que está na hora dele evoluir, ele vai evoluir. Porque nunca existe porta fechada para a evolução. Nunca existe. O espírito evolui a hora que ele tiver vontade. Ele vai ser sempre estimulado a evoluir, né? Mas não obrigado. Ele nunca é obrigado a evoluir. É só estimulado só. Então, ele vai sendo colocado nas situações difíceis para que ele possa fazer as comparações, né? Se quer continuar vivendo a vida difícil ou quer progredir. Eu acho que está na hora da gente progredir, né? Tá. A gente Passou da hora, né? Passou da hora. A gente se arrastou demais nas trevas, né? Chega de treva. Vamos para a luz, que é bem melhor. Então vamos encerrar então, né?